Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, nós iremos aqui então começar uma campanha de 21 dias de oração, já contando com este vídeo como sendo o primeiro dia. Quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que toda a campanha que a gente vai fazer, sempre o primeiro dia tem um estudo bíblico, né? E daí, depois da gente entender sobre o propósito da campanha através do estudo bíblico, a gente basicamente ora o conhecimento. Eu lhe passo um conhecimento e depois a gente ora em cima dessa revelação bíblica, tá bom? Essa campanha agora que vai iniciar neste exato momento é uma campanha de batalha espiritual. É uma campanha que serve para vida amorosa, para saúde, é uma campanha de libertação, é uma campanha que vai fazer com que você lute pela vida profissional, financeira, é uma campanha que abrange geral. Na verdade, é você que vai decidir o que é que você vai colocar neste altar de oração. E definitivamente essa campanha é um altar de oração, porque nós iremos falar agora sobre Jeová Nissi, o Deus que se revela, que se manifesta como a bandeira de guerra. Essa expressão significa o Senhor é a nossa bandeira, ou a nossa bandeira de guerra. Esse primeiro dia, então, como eu disse para vocês vão ouvir aqui o estudo bíblico e logo após, na sequência da pregação, vocês vão orar juntamente conosco, tá? Então, no final da pregação, já tem a oração de abertura da campanha. Ouve a pregação, 2, 3, 4 dias, como é grande o estudo, então você assista com paciência, tem que entender. Estou postando esse vídeo na quinta-feira. Então vou deixar aqui alguns dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda eu volto para postar o segundo dia de oração. Eu vou dar esse espaço de tempo para justamente você ajudar a divulgar. Chamar uma outra pessoa para participar. Ah, não, eu estou assistindo um vídeo, já foi postado há uma semana. Ah, não, eu estou assistindo agora, o vídeo já foi postado há um mês ou há um ano e queria então participar dessa campanha. Tem como? Não só tem, como você tem que fazer essa campanha. Sempre também, o primeiro link aqui nas descrições é a playlist da campanha. Então, de qualquer forma, dá uma olhada aí se outros vídeos já foram postados ou até a campanha toda já foi postada. Clica aí o primeiro link nas descrições, está escrito assim, playlist dessa campanha e tem entre parênteses, Jeová Nissi. Pronto, vai ter um link do YouTube. É só você clicar que você vai encontrar todos os vídeos que já foram postados então. Ah, não foi postado ainda. Então, espera porque nós estamos no processo de postagem e o processo da campanha. E é lógico, não saia sem marcar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, compartilhar ao máximo, tá? Faça isso agora, se inscreva no canal, ativa o sininho para quando a gente postar esses vídeos, você ser notificado. Se você tá no Facebook, siga a nossa página, ative as notificações da página, tá bom? Ah, já que eu estou falando de página no Facebook, eu criei uma página no Facebook, queridos, para fazer vídeos de palavras curtas, 3, 4, no máximo 5 minutos. Você quer ir lá absorver esse conteúdo? Então eu vou deixar aqui o link nas descrições, o segundo link, tá? Tá escrito assim, palavras curtas. Pronto, eu escrevi assim. Clica nesse link do Facebook então, que eu vou deixar fixado aí no comentário para quem tá no YouTube, tá bom? No chat também. Vai lá conferir palavras que eu vou estar lá diariamente. Todo dia eu vou postar um vídeo lá dando uma palavrinha assim rápida, tá bom? Então, vamos para o estudo bíblico. Bora lá? E eu tenho uma palavra especial para você. Principalmente para você que diz assim, tô numa guerra, tô numa batalha, já procurei algum motivo para explicar por que veio essa guerra, por que veio essa batalha na minha vida. Existem batalhas espirituais que aparentemente não precisa ter motivo algum. Nós estamos acostumados a ouvir, principalmente quando a gente fala de libertação, de batalha espiritual, de legalidades, a seguinte frase, que é um versículo na verdade: não existe maldição sem causa. Ou a maldição ela não pode ter força
quando ela não encontra repouso. Isso é verdade. Mas aqui nós não estamos falando de maldição. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Sobre guerras que eu e você estamos travando, que você olha para você e diz assim, mas eu nem estou em pecado. Por que está dando tudo errado? Por que as coisas não estão fluindo para mim? Pelo contrário, eu estou lutando, eu estou perseverando e estou perdendo. Não estou conseguindo vitória. Ou seja, é uma palavra que serve para todas as áreas. Saúde, vida financeira, casamento, ministério, família, que mais? Geral. Existe uma influência espiritual que luta contra eu e você sem motivo algum. Sobre isso que nós iremos falar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Em Êxodo capítulo 17, eles estão ainda no deserto, naquela peregrinação à terra prometida, que é como eu e você estamos também, querendo entrar na nossa Canaã de Deus. A Canaã representava para eles um lugar de riqueza, de prosperidade, de conquista, de paz, de alegria, sonhos, projetos, tudo é o que a gente está fazendo. E não só em busca de uma Canaã aqui, mas também, para não falar, a principal Canaã, que é a do céu. Não é verdade? Eles, nesse texto aqui, sentiram muita sede. E eles vão parar em um lugar aonde Deus vai provar eles, testar a fé deles. Vamos ler? Êxodo capítulo 17, o versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em, diga comigo, Refidim. Essa palavra Refidim significa revigorar. Significa o quê? Eles estão andando de um lado para o outro. Vamos fazer uma pausa, vamos parar. E a parada deles tem um motivo, sede. A parada deles tem o quê? Um motivo que é sede. Estão com sede. Aí deu certinho, né? Estou com sede, vou parar num lugar onde se revigora. Se eu beber água, eu vou revigorar minha força. Só que parece contraditório, porque nesse lugar não tinha água. Porém, lá não havia água para beber. E por que o nome do lugar é revigorar? Se tudo que eu quero é me recuperar as forças, me revigorar, e não consigo? Vamos lá. Versículo 2. O povo se desentendeu, pois com Moisés, e exigiu de Moisés. Eu me lembro assim, as mães falando isso aqui, sabia? O povo parece que queria que Moisés virasse água para beber. Não é assim que as mães falam? Né, menino? Tu quer que eu vire uma bolacha? Tu quer que eu vire um copo com água para beber? É? Não tem água aqui não. Não é assim que a mãe fala? O povo fez desse jeito, irmão. Do mesmo jeito, o povo desentendeu, pois com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Irmãos, recapitulando, aproximadamente, não tem um número exato, mas é entre 2 a 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas são? 2 a... É preciso muita água ou pouca água, irmão? É muita água. É 2 Goiânia. Goiânia está com 1.500.000, parece, né? Para dar água, aonde vai ter tanta água? Mas o povo está exigindo: me dá água, queremos beber. Ao que respondeu Moisés: por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede, protestou contra Moisés,
exclamando: por que nos fez subir do Egito para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos animais? Ou seja, tiraram a gente de uma terra com uma promessa que essa terra manava leite e mel, e agora nós estamos no meio do deserto com muita sede e não tem água para os nossos filhos, nem para nós e nem para os animais. Ainda tinha os pets, viu, irmãos, para dar água. Não era só as pessoas, tinha os animais também. 3 milhões com um monte de animais, que deve ser milhares de animais. Aonde tem tanta água? Versículo 4. Então Moisés rogou o Senhor clamando: o que farei a este povo? Pouco falta para mim apedrejarem. O povo estava quase matando Moisés, irmão. Faltava pouco para eles apedrejar a Moisés. Já pensou? Aí eu lembro da mãe, quando eu leio isso aqui, eu lembro da mãe: quer que eu vire água, menino? Moisés falou: o que eu vou fazer? O Senhor respondeu a Moisés: passa diante desse povo, ou seja, vai para frente deles. Toma contigo algum dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado que feristes o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, o monte Horebe. Aonde eles iriam estar? No monte, que significa presença de Deus. Horebe significa o quê? Presença de... E lá eu vou dar água para o povo e eles vão beber. Em outras palavras, é isso que Deus está falando. E baterás, Moisés, na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu o nome daquele lugar de Massar e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: se o Senhor está mesmo entre nós. Queremos saber, queremos essa conclusão agora, se Ele está ou não está conosco. Irmãos, a sede, quando você está com muita sede e não tem como, ela chega ao nível de te consumir. E se a gente fosse colocar aqui outras expressões de sede, sede de vencer, sede de conquistar, sede de ser feliz, sede, vai chegar uma hora que a gente está com tanta sede que a gente está disposto a fazer qualquer coisa para matar aquela sede. O povo meio que colocou Deus contra a parede: ou Deus está conosco ou não está. O porém, irmãos, não é testar a Deus. O porém é você acreditar que milagres podem acontecer. Eu chego para Deus e falo: Senhor, mais 3 milhões de pessoas estão com muita sede, não tem água nesse deserto, e agora o que a gente vai fazer? O povo já está revoltado, o povo está grilado, o povo está com raiva, porque a sede já está prejudicando. Aí Deus chega para mim e fala: vai lá para o monte Horebe, leva o teu cajado, tu vai ferir uma rocha, e da rocha vai sair água. Eu olho para isso e falo: não estou doido para isso, não é possível. O que o Senhor não faz chover? Não é mais fácil ou mais real? Vai fazer de uma rocha sair água? Eu tenho que crer
que de uma rocha vai sair água, aí eu lembro do apóstolo Paulo. Lembra de quem, irmãos? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Morian é a palavra loucura no grego, quando Paulo fala isso. Sabe o que significa loucura também? Tolice. Sabe o que significa loucura? Ali é ser um idiota. Para os homens, não, isso é loucura. Tolice. Tu vai acreditar, tu é um idiota acreditar num negócio desse. Vai sair água da rocha? Da pedra? Não é mais fácil ele fazer chover? Mas vamos recapitular. A gente chega num lugar, num determinado nível de vida, em uma determinada situação que você quer revigorar, renovar suas forças. Não, vai em tal lugar, faz isso, aquilo, outro que vai dar certo. Você chega lá, faz conforme foi dito, você chega lá, executa o que tem que ser executado e dá errado ainda. Não, aqui não tem água. E agora? Não, mas me falaram que esse emprego era tão bom, ia ganhar tão bem. Não, mas eu sonhei com a empresa, ia dar certo, ia ter muitas vendas. Mas na prática, não, eu entrei nesse relacionamento. Não. Olha quantas situações dá para a gente fazer uma aplicação. Não, eu cheguei aqui nesse lugar que tem o nome de revigorar e não tem nada para me revigorar. E agora? Diga assim, agora eu tenho que acreditar que vai sair água da rocha. Irmão, tem hora que se a gente não acreditar no absurdo, no impossível de Deus, não vai. Moisés fala, Deus vai ligar uma torneira. É como eu olhar assim para uma parede que não tem nada e falar, não, ali vai sair água agorinha. Irmão, é muita loucura isso. Aonde vai sair água de uma rocha? É assim que você tem que pensar mesmo. É quando realmente não está dando nada certo, está dando tudo errado. Não, o homem diz que é impossível. Não, o médico diz que não tem jeito. Não, o psiquiatra, não sei quem falou isso, aquilo outro. Não, o especialista falou aquilo outro. Não, o cientista diz que isso não tem lógica. Ok, mas a sabedoria de Deus é o quê? Loucura. Tem hora que a gente tem que acreditar nessas loucuras de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que andar no racional, tem. A gente anda no racional, mas a gente anda no racional quando compete a coisas humanas. Já já eu vou entrar na questão que existe batalhas que eu vou vencer elas naturalmente. Mas existe coisas que nós só vencemos espiritualmente. Então, chega a determinada situação que eu tenho que desacreditar até às vezes no que o homem falou, para acreditar no que Deus falou e no que Deus vai fazer. E ali aconteceu o milagre. Moisés pegou o cajado, bateu na rocha e saiu água, e todo mundo matou a sede. Glória a Deus. Aí você, não, a mensagem acabou aqui, né, apóstolo? Não, a mensagem acabou aqui, não é? Não. Quando você fala, agora eu estou revigorado, a batalha acabou, a sede, acabei de matar a sede. Vamos embora, vamos partir, vamos para a nossa Canaã, bora. De repente, irmão, um perturbado se levanta contra o povo de Deus. Nós temos aqui a continuação do versículo. Leia comigo o versículo 8, vamos lá? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. No lugar de revigorar, não tem água para beber, Deus faz um milagre, agora eu tenho água para beber, saiu água da rocha, eu estou bebendo, agora que eu estou revigorado, eu vou sair e o inimigo vem e me ataca. Versículo 9. Então Moisés ordenou a Josué, escolhe homens de guerra, e amanhã saia para o combate contra Amaleque. Diga comigo, Amaleque. A palavra Amaleque, irmãos, significa belicoso. Significa o quê?
belicoso. Quando eu olhei essa tradução, eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido essa palavra no português, belicoso. Falei, que diacho que é belicoso, meu pai? Aí eu fui entender que significa uma pessoa brigona. Para nós nordestinos chama de caçador de briga. O menino rei caçador de briga. Belicoso tem a ver com bélico, armamento bélico, armamento de guerra. Então um belicoso é alguém que está toda hora, a todo momento fazendo guerra. Amaleque é esse cara. E eu fui pesquisando um pouquinho da história deles, dos amalequitas. Era um povo terrível, irmãos. Há relatos de prática das quais eles até bebiam o sangue das pessoas que matavam. Eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Em 1 Samuel capítulo 30, são eles que sequestram toda a família de Davi, filhos e esposa, matam um monte de gente e ainda queima a cidade. Davi, quando volta, encontra a cidade queimada e o povo tudo levado como refém. Um choro, um quebrantamento, uma tristeza bate no coração deles. Depois Davi se reúne com força para ir contra eles. Mas era um povo violento. Amaleque era o cara violento que tinha a sua nação violenta. E hoje, como é moda falar de arquétipos, né? Ou a influência demoníaca de Amaleque, ela ainda continua perdurando e agindo nas nossas vidas. Amaleque, então, é a influência demoníaca, a influência satânica que se apodera de pessoas e de situações que vão trazer guerras para você, aparentemente sem motivo algum. Irmão, você acredita que existe pessoas que vão olhar para a tua cara, não gostei dele, não gostei dela, vou fazer de tudo para ver essa pessoa na ruína? Tu acredita em pessoas assim, irmão? Não, vou caçar briga com ele. Eu tinha um primo, irmãos, não falo tinha porque ele não está mais aqui na terra, né? Nós não gostávamos de sair com ele. Seco, magro, só o cibite baleado. Irmão, quando falando, vamos sair com fulano, vamos mesmo, para a festa, na rua, irmão, nós estávamos andando, alguém olhasse para ele, ele já fala, o que você está olhando aí? O que foi? E o bicho era todo maloqueiro mesmo, bandidão assim, não aguentava uma porrada, irmão. Eu vi ele botando vários valentão fortão, eu falei, moço, se esse cara soubesse que era só dar um aqui, desmantela ele. Mas eu vi ele com aquela loucura dele colocar várias pessoas para ter medo dele ou respeitar ele, só pela ousadia, coragem que ele tinha. Aqui, é esse tipo de pessoa. Nós nem gostávamos de andar com ele. Ixi, bora então, vai. Já sabia que poderia dar ruim andar com ele, porque ele caçava briga só da pessoa olhar para ele. Falar assim, ó, vamos pegar um cara ali, vamos bater em alguém ali. Ele era o primeiro, eu tô aqui, ó, bora. Chama eu. Era desse jeito, irmão. Aí que ele aqui, a influência de amar, mas eu estou falando de briga física. Tem gente que não vai sair na porrada com você. Tem gente que vai falar com o seu patrão. Tem gente que vai falar com a esposa, com o esposo, com o filho. Vai fazer alguma forma de gerar uma guerra para você. Outros vão para a feitiçaria, para a bruxaria. Mas eu nem conheço esse cidadão, nem converso, não precisa. São pessoas que estão debaixo dessa influência maligna. E aí você entra numa guerra que nem era tua. Me pergunta por que Amaleque veio brigar contra os filhos de Israel? Por nada. O diabo, irmãos, ele não precisa de motivos aparentes para dizer assim, ó, eu vou brigar contra ele, contra ela. Só de você ter sido resgatado por Jesus já é um motivo muito grande. Mas eu nem sou crente. Pois é, só de você ser um ser humano, ele já tem raiva de você. Então existem guerras
que aparentemente não tem nada a ver com pecado. Não, a pessoa não está em pecado, a pessoa não está no erro, não é uma maldição que pairou, é uma guerra que veio. É uma guerra que veio no casamento de nada. É uma guerra que veio nas finanças do nada. É uma guerra que veio na empresa, é uma guerra que veio na igreja, é uma guerra de nada. Com quem que eu estou lutando? Com quem que eu tenho que batalhar? Amaleque. Espírito de Amaleque. Aí, briga, guerra. Moisés fala para Josué: Josué, prepara aí os homens de guerra. Eu só quero lembrar para você, porque agora que eu vou entrar aqui em aplicações boas, tá? Uma coisa é a gente ter habilidade para fazer alguma coisa e prosperar. Outra coisa é eu não ter habilidade. E outra coisa é eu não saber de nada. Eu tenho até pelo menos o desejo de querer fazer. Irmãos, eles estão vindo do cativeiro do Egito, foi 430 anos, construindo pirâmide para Faraó. Ó, uma coisa é você dar uma pá, uma enxada e falar para eles assim, ó, constrói uma casa. Aí os caras eram fera. Agora dá uma espada, ou colocar uma arma na mão e falar, tira, mete a espada. Eles não tinham essa habilidade, porque eles vinham de uma escravidão. Noção qualquer um tem, irmão. Agora, habilidade, destreza, eles não tinham. E aqui a gente começa a entender algo. Se a gente entra na questão do vitimismo, hoje é moda, né? Não, eu sou negro, eu sou isso, aquilo, outro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou azul, gosto disso, gosto daquilo outro, não gosto disso. Não... Aí por causa disso que eu não venci. Por causa disso que eu não prosperei. Por causa disso não arrumo um emprego. Por causa... Se a gente fosse entrar nisso, isso aqui não seria uma realidade. Eles não têm tanta habilidade de guerra. Olha aqui, irmão. Amaleque, que a vida dele é só brigar. A vida dele é o quê? Só porrada. Eu imagino as brincadeiras dos amalequitas lá. Bora, vem. Dia todo. Aí eu e você... não tem treinamento nenhum, de briga, de luta, de nada. É mesmo que colocar eu, irmão. Eu aqui, ó, com esse buchinho aqui, para não falar buchão. Vai lá, enfrenta o lutador do UFC lá. Irmão, é 3 segundos no máximo. É só o tempo do pé do cara vir. Eu não vou ver nada. Por quê? Não treino e não tenho habilidade para isso. Amaleque e Josué, coloca no ringue. Um cara que só sabe brigar, com outro que está saindo um cativeiro agora. Tem noção, todo mundo tem noção de guerra, mas não sabe. Não tem a mesma habilidade de alguém que só vive de lutar. Você consegue fazer essa diferença? Tem uma desigualdade aqui, não tem? Aí imagina se fosse por vitimismo, né? Então, mas na vida não é assim. A vida é diferente. A vida ou você vai ou vai. É sim, sim ou não, não. Aí que entra Deus. Aí que entra quem? Aí que entra o mundo espiritual. Eu recebo pedidos de oração, irmão, devido à internet, de muita gente humilde. A maioria é gente humilde. Humilde intelectualmente, humilde financeiramente, em todos os sentidos. Mas você sabia que também recebo pedidos de oração de gente bem financeiramente, bem intelectualmente, gente de nível superior, que tem o seu diploma ou os seus diplomas e não conseguem prosperar, não conseguem vencer, não conseguem conquistar. Aí a pessoa olha para si e fala, por que que eu estudei tanto, por que que eu busquei tanto, por que que tanto e não consigo? Eu poderia sempre dar desculpa, não porque a periferia, não porque nós somos mais pobres, nós não estudamos, mas em contrapartida a esses irmãos que estudaram, eu conheço gente também, talvez você conhece, que não foi para a faculdade, não tem curso superior e que ganham muito mais financeiramente do que alguém que fez. Tem essas contradições, tem ou não tem, irmãos? Aqui é que a gente vai entender que existe coisas que você pode conquistar na força do seu braço. Tem gente que acha que não, tem gente que é tão religioso que fala, sem Deus a gente não vai conquistar tanta coisa. Não, irmão. Não tem um monte de ímpio rico
ateu bem-sucedido aí, inteligente, famoso, com muito dinheiro no bolso e aparentemente tendo a vida feliz, ele não conquistou sem nem fazer uma oração? Sim, tem. Eu não posso falar que não tem, tem. Porque existe leis e graça universal. Existem fundamentos universais. Você quer ver um? Deus disse lá para o homem no Gênesis: a terra é sua, domine e conquiste ela. Ele falou para os crentes da Assembleia de Deus, para os crentes da Cavode? Não, para os irmãos da Igreja Católica? Não, ele disse para a raça humana representada por Adão. Ele falou ao homem: eu estou te dando esta terra, domine, conquiste, cuide disso daqui. Pronto. O ímpio, que já está debaixo dessa lei ou dessa graça universal, ele vai se mover e vai conquistar. E às vezes o povo de Deus que está debaixo sabe disso, não luta, não batalha, não guerreia. E agora com essa onda do vitimismo aí que não vai mesmo, vai ficar só dependendo dos outros. Não, irmão, traz a responsabilidade para você. Viu, irmã? Traz a responsabilidade para você. É eu que vou conquistar, é eu que vou dominar. Aí sim, no meio do processo, no meio aonde eu estou dominando, começou coisas a dar errado. Uma guerra se levantou, uma luta veio. Aí é que tem a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Eu vi o pastor, que esteve aqui conosco aqui, 2 anos atrás, o pastor Johnny, lá da Suíça. Nesse negócio dessa pandemia que teve, a gente sabe, irmão? Ele disse que quando ele deu Covid, ele estava num lugar, numa clínica, do lado deles aqui, tinha um senhor também, em estado grave. O Senhor, olha, irmão, como que é, isso é forte. O Senhor e a sua esposa, tentando lembrar de um salmo da Bíblia. Eles estavam tentando lembrar para citar o salmo, ou saber que salmo era, e era o Salmo 91. E eles não tinham e nem sabiam, porque foram criados a não ter fé em Deus, a serem ateus. E na hora do desespero, na hora do aperto, na hora que o dinheiro não dava para pagar, olha o desespero deles. Ele ficou chocado com aquilo. E ele falou: a gente tem, é de graça, e às vezes a gente não valoriza. Ele disse que ele viu, ele presenciou isso. Aí você vai ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve aí. Porque eu posso não ter tanta habilidade como Amaleque para brigar, mas tem alguém que briga por mim, mas tem alguém que vai fazer por mim. Ali, agora nós vamos passar para a parte final, que é a mais top dessa história. A Bíblia vai dizer então, no versículo 10: fez Josué conforme Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés, olha, irmãos, ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, porque estavam cansadas, o que acontecia? O povo de Israel perdia e o exército inimigo tinha vantagem. Eu estou aqui, ó, Josué está lá no vale, lá embaixo. Moisés sobe o monte, de lá ele fica assim, orando, intercedendo. Quando ele cansa, que ele baixa as mãos, o povo começa a perder. Moisés ergue a mão, o povo começa a ganhar de novo. Então nós temos aqui 2 níveis de batalha. A batalha física
tete a tete, dia a dia, eu lutando no trabalho, eu querendo vender, eu querendo um emprego, um trabalho, eu querendo desenvolver o que eu já tenho que fazer. Eu estou falando da vida secular, a batalha do casamento, a batalha com os filhos, a batalha no ministério, a batalha na igreja. Eu estou no vale, lá embaixo. Lá embaixo eu faço curso, lá embaixo eu vou para a escola, lá embaixo eu recebo orientação de pessoas. Mas eu não só batalho humanamente lá embaixo. Eu também travo uma batalha no mundo espiritual. E aí, isso daqui vai refletir no que Jesus sempre ensinou. Assim na terra como no céu. Você só vence as batalhas no vale, muitas vezes, quando você vence ela no mundo espiritual. Moisés, quando cansava, que as mãos baixava, Amaleque quebrava alguns no cacete lá embaixo e começava a prevalecer. Ele levantava as mãos, ele começava a perder. Se a gente fosse entrar em riquezas de detalhe, eu não sei o que acontecia para Amaleque e os seus soldados perder com um bocado de frango. É linguagem de maromba, tá, irmãos? O cibite baleado, nem meu primo que era, e o fortão. O que é que faz? Será que o fortão perdia a força? Ficava meio zonzo, cego, não acertava a espadada? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo de Deus vencia. Lá embaixo no vale. Aí, nessa luta, nessa batalha, o que acontece? Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés estavam muito pesadas. Lembrando que Moisés, irmãos, ele foi chamado por Deus, ele já tinha 80 anos de idade. Quantos anos? A gente sabe quantos anos ele tem aqui agora? Não. Mas vamos estimar que ele tem aí uns 90 ou 100 anos. Aí você já viu, né, irmão? Um idoso, né? Aí, olha o que a Bíblia diz. Tomando então uma pedra, puseram debaixo dele. Olha aqui, essa caixa aqui, ó. Eu estou aqui com as minhas mãos, ó, levantada. Aí eu estou cansando direto. Imagina a lombar, a coluna, as dores, né? Tanto fica assim. Aí os dois lá, Arão e Ur, tem uma ideia. Vamos colocar ele sentado. Aí ele senta numa pedra. Fica assim. Mesmo ele sentado na pedra, mesmo ele sentado, uma hora os braços. Aí eles resolveram. Um ficar de um lado segurando o braço aqui, e o outro ficou segurando o outro. Isso nos dá a entender que até na batalha espiritual, tem hora que a gente precisa de mais pessoas para orar conosco, para nos ajudar. Isso mostra que até a batalha que é espiritual cansa a gente fisicamente. Tem gente que sai de uma hora de oração, parece que foi atropelado pelo caminhão. Se eu fosse contar as experiências de intercessores, porque ela desgasta também fisicamente. Aí, juntando os três e as mãos de Moisés levantadas, lá embaixo no vale, o fortão do UFC se lascou, porque aquele povo não lutava sozinho, tinha alguém que lutava com eles. É forte. A palavra vai dizer então, ainda no versículo 12, puseram uma pedra debaixo dele e nela colocaram ele para assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isso em um memorial, em um livro,
e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo dos céus. Na tradução da João Almeida fala: vou fazer eles serem esquecidos. Eles vão ser esquecidos. Amaleque, irmãos, ele é o cara brigão. Ele é o cara conquistador, é o bebedor de sangue. Ele quer entrar, quer lutar, quer conquistar, quer desbravar e ser reconhecido por isso. Não tem uma derrota pior do que você pegar alguém que quer se aparecer, que quer destaque e fama e colocar ele no esquecimento. E pior, saber que eles perderam. Aí quem realmente é do ramo da luta, eu perdi para um frango desse, um cibite baleado. O cara me arrebentou. De onde vem a força desse cara? Ele ainda vai ter que carregar essa mancha na sua fama, de que perdeu para um bando de escravos que estavam fugindo de Faraó. Eles levaram isso com eles. Mas o mais impressionante vem agora. Espera, irmão. Versículo 15. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe esse nome: Adonai Nissi. O Eterno fez aqui um grande milagre. Jeová Nissi. O Eterno fez aqui fez o frangote, cibite baleado, derrotar o fortão, o valente. Isso é milagre ou não é, irmãos? Eu fico imaginando a proporção, a desigualdade. Versículo 16. Porque ele declarou, ele quem? O Senhor. Portanto, Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Diga assim: existe um altar que faz Deus levantar a sua bandeira de guerra. Você se pergunta por que a bandeira de guerra era importante? Porque a bandeira de guerra servia para sinalizar a outras nações: não, aquele povo ali tem um exército. Eles não são beduínos, eles não são andarilhos que não têm um exército. Só poderia ter exército quem era uma nação. Mas eles estavam peregrinando no deserto. Eles não tinham lugar para morar ainda. Então quem olhasse para eles fala: não, ali é presa fácil. Foi isso que Amaleque pensou. Eles não têm uma bandeira. Naqueles tempos antigos, né, irmão? A bandeira vale. Quem nunca assistiu o filme dos piratas, que em cada navio tinha uma bandeira? Hoje é que a gente quase não sabe da importância de um país ter uma bandeira, né? Mas naquela época era de suma importância. Para dizer, não, aquele país ali, eles têm uma bandeira, então se eles têm uma bandeira, eles têm um exército. Então, a gente não pode chegar conquistando, dominando, pegando. A bandeira já servia como um sinal de proteção. Eu fico imaginando, quem eles venceram? Naquela época, o povo de Deus venceu Amaleque, irmão. E a fama do povo de Deus? Para outros, vocês perderam para quem? Uns hebreus aí, vocês saíram correndo deles? O povo que tinha acabado de sair da escravidão? Não, é porque eles têm algo esquisito lá. Não sei nem porque que a gente perdeu. Eu fico tentando imaginar a conversa deles. Mas o mundo espiritual, ele é tão forte. Eu gosto dos detalhes do mundo espiritual. O versículo 16 diz então que Deus
se levanta do trono e faz um juramento. E faz o quê? Olha, irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Em Hebreus, no livro dos Hebreus, se eu não me falha a memória, é o capítulo 6. Diz que qualquer pessoa que faz um juramento, ele sempre vai fazer um juramento por algo que ele estima maior do que ele. Não, eu juro pelo amor da minha mãe. Não é assim que a gente fala? Pela minha mãezinha, pelo pai, pelo não sei quem. Coitado das mães, né? Tem muita gente aí. Porque jura por algo que ele considera maior, mais importante. Juro por Deus. A gente faz isso. E Deus, quando vai jurar que ele não encontra ninguém maior do que ele, ou mais importante do que ele, como é que ele faz? O escritor aos Hebreus vai dizer que ele jurou por si mesmo. Moisés está dizendo: o Senhor se levantou, jurou pelo seu trono. Você imagina o que é isso, irmão? Um rei jurar pelo um trono é jurar pelo um reino. Tu já pensou se Deus não cumpre essa palavra, que é impossível isso? Mas Satanás poderia sentar no trono de Deus por ele não ter cumprido isso. Eu estou falando isso porque é para você ver o nível de comprometimento de Deus nessa palavra dele. Ele jura pelo seu trono. Ele não vai jurar pela força de alguém, por um ou por outro, por A ou por B, por alguém que vai falhar, que vai dar errado. Não, ele jura por ele. Ele está falando: eu estou colocando em crédito eu mesmo, a minha vida, o meu trono. Ele jura pelo seu trono. O Eterno lutará eternamente de gerações e gerações contra os amalequitas. Até hoje, aonde está esse povo? O povo não existe mais, talvez, mas a influência maligna continua na vida de pessoas, fazendo guerras vir sem motivo algum, pessoas que olham para você e vão querer brigar contra você, fazer guerra contra você por nada. E olha o que a palavra está dizendo, que Deus jurou a combater essa influência amalequita. Levanta a sua bandeira. Eu tenho para mim, agora é minha interpretação, que Moisés, quando está assim, que você, quando está assim, que nós, quando colocamos um altar como esse e falamos: Senhor, vem responder esse altar nós iremos consagrar como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira de guerra, que essa é a tradução aqui da King James. O Senhor é a nossa bandeira de guerra. No mundo espiritual, quando você faz isso, Deus no trono levanta a bandeira, e você na verdade está levantando a sua bandeira junto também, e falando assim para o diabo: ó, não mexe comigo não, eu tenho alguém que luta comigo, eu tenho um valente aqui. O Senhor é a nossa bandeira de guerra. Então qualquer um que viesse lutar contra o povo de Israel agora, estavam sabendo que existe um grande. Naquela época, irmão, se fala de heróis, de homens grandes de guerra, de famosos de guerra. Todo mundo temia os bravos. Então quando você ouve acerca de Deus, Ele é o varão de guerra. Ele é o poderoso em todas as batalhas. Quando você ouve essas expressões, é para falar de alguém que é um campeão, um vencedor, um lutador, que está dentro daquele exército. Era como Golias, né? E o exército filisteu.
todo mundo depositava a fé nele. Não, Golias está aqui, ele vai arrebentar. E no caso de Moisés, Josué e o povo, se só tinha cibite baleado, quem é o que vai fazer o povo vencer? O povo que nem sabe lutar. Por isso que o nome do altar é: o Senhor é a nossa bandeira não é homem algum, é o próprio Deus que vai lutar. Mas eu luto aqui como Josué, no vale, dia a dia, trabalho, emprego, família, ministério. Eu luto aqui como Moisés, na intercessão. E no mundo espiritual, Deus levanta a sua bandeira e declara que a vitória é minha e tua. É assim que a gente vence no vale, no monte e no mundo espiritual. É com Jeová Nissi. Só para a gente finalizar e orar. A Bíblia diz aqui, só fazer uma colocação. Versículo 13. Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo a fio da espada. Olhe para mim. Você às vezes não é como um Moisés, que ora muito, que está aqui, ó. Ok? Você é o Josué. Eu não oro muito não, mas me dê aqui um trabalho, deixa eu trabalhar. Ele trabalha muito, ele rala muito. Às vezes você é essa pessoa, que é o Josué, e que conquista, e que vence muitas coisas. Entenda, Josué, que às vezes você precisa de um Moisés, e não adianta também, irmãos, uma geração só de Moisés. Não, a minha vida é subir monte, mas não se posiciona, não guerreia, não luta, é só orar, e não tem ação. Ora, você percebe que as duas coisas elas têm que andar juntas, que elas têm que se completar. Não é só uma vida de lutar, pegar na espada, não, é de intercessão também. Quando você junta essas duas coisas, as coisas começam a dar certo para você. Josué no versículo 13, lá embaixo no vale, coloquei Amaleque para fugir. Eu sou bom, não sou? Nem sabia ele que tinha alguém lá, que quando as mãos cansavam, ele estava perdendo e nem sabia. Irmãos, existem muitos Moisés, que a vida deles é lutar espiritualmente. Tem alguns irmãos aqui, de vocês que estão aqui sentados, que podem testificar o que eu vou falar. Eu sou resposta de oração de um Moisés, para não falar de vários, mas vou colocar um que é específico, que no caso é minha mãe. Quantas vezes já contei isso para vocês? Chegava da balada, meio chapada às vezes, aí chegava eu e os meus irmãos, às vezes uns primos nossos para ir dormir. Quantas vezes, irmão, nós abria devagarzinho a porta, para não fazer barulho, para ninguém acordar. Na sala nós já dava de cara com ela, estava ajoelhada. Muitas vezes nós tínhamos que pular. Vai barulho, está orando, vai barulho não. Minha mãe orando por nós, que estava na balada. Quantos de vocês, irmão, estão prosperando? Não, é eu que arrebento. Ixi, não. Tu nem sabe que tem um Moisés. Tu está dando só rata, na verdade, aqui embaixo. Mas pela oração de um Moisés, tu consegue vencer aqui. Moisés está dizendo, não, foi eu arrebentei. Não, que é isso? Olha aqui, eu. Nem sabe que são orações e intercessões de alguém que clamou ou que clama por ti. Aí a gente ia dormir, às vezes, muitas vezes. E eu lá dormindo, de repente só aquela meleca na minha cara, e eu passava a mão, meu Deus, que é isso? Acordava no outro dia cheirando o óleo da unção. Era o Moisés, lutando espiritualmente, para a gente vencer o mundo, os pecados, a vida errada.
E se eu te disser, irmãos, que isso ainda não acabou, isso existe até hoje. Não adianta, irmãos. Temos que ser Josué? Sim. Vamos lutar, vamos guerrear, vamos sair, embora. Mas para a gente ir, temos que estar debaixo de oração, debaixo de uma cobertura, ou uma paternidade de oração. Eu falo cobertura que é para os mais antigos entender. Hoje a gente fala de paternidade. São pessoas que vão lutar conosco em oração. A oração é que vai fazer toda a diferença. Se eu baixo as minhas mãos e não oro mais, corre o risco de você ir para a luta e não ganhar. Vai lá fazer o contrato e não deu. Foi lá na porta de emprego, estava certo para mim entrar nesse emprego, não deu. E às vezes o que acontece na tua vida é, as mãos. Essa semana, eu vou usar essa pregação agora que eu acabei de gravar, para a gente fazer 21 dias de oração. Quantos dias? Durante esses 21 dias, eu vou ver se pelo menos 7 dias eu vou gravar no monte as orações, tá? De 21, vou gravar no mínimo 7. Pode ser mais, pode ser 7 só. Mas 7 dias eu me comprometo de ir no monte, para a gente gerar um altar de oração, de oferta e de sacrifício. E qual é o nome? Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira de guerra. Hoje, agora, se você quiser participar desse propósito de oração, eu acho que eu vou lançar o primeiro vídeo, quarta ou quinta-feira agora dessa semana. Você vai acompanhar os dias de oração. Mas para você que está aqui hoje na igreja, não precisa você assistir o primeiro dia, porque o primeiro dia vai ser esse estudo aqui que eu estou gravando. Mas aí, a partir de então, segundo dia, terceiro dia, você vai entrar em oração comigo. Se você quer participar desse propósito, coloque de pé, porque nós vamos orar agora. Nós vamos abrir uma campanha de oração de 21 dias, tá? Aí você vai pegando os vídeos e vai assistindo, vai fazendo as orações. A pergunta é: que guerra que você está lutando humanamente, fisicamente, emocionalmente, que falta de um reforço espiritual, que falta um Moisés realmente? Nós seremos esse Moisés. Quando eu falo nós, porque não é só eu que oro, mas nós iremos ser esse Moisés para você hoje. Você vai participar dessa campanha com um entendimento. A partir de então, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha família, eu vou para o meu ministério, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou para a minha luta, para a minha guerra, mas eu sei que agora eu não estou lutando sozinho. Eu estou debaixo de oração. Coloque as mãos assim no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero agora iniciar um altar de oração, de intercessão. Senhor, eu quero que o Senhor se levante do trono e me dê vitória contra o inimigo que luta contra a minha vida. Toda influência de Amaleque que vem brigar, guerrear, mesmo sem motivo algum. Senhor, eu quero te invocar durante 21 dias, para que o Senhor levante esta bandeira de guerra no mundo espiritual
e coloque para fugir, para correr todo esse mal que vem na minha vida financeira, esse mal que luta contra a minha vida amorosa, que luta contra a saúde, contra a minha família, ministério, vida espiritual, ou seja, todos os inimigos que lutam contra mim. Eu quero que o Senhor coloque para fugir todos esses inimigos. Jesus vem e se manifesta, porque esse é o meu altar de oração, aonde eu estou entronizando Deus como o meu general. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira de guerra. Como Josué venceu, eu também vou vencer, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Sente aí. Não existe, irmãos, altar sem sacrifício. Eu não vou estender porque a gente já estendeu muito, mas durante os vídeos, os 21 dias, vocês vão ouvir eu falando sobre vocês gerarem uma oferta de sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Moisés levantou o altar e declarou: o Senhor é a nossa bandeira de guerra. A oferta, ela serve para selar isso no mundo espiritual. O altar, ele é uma linguagem no mundo espiritual. Aí eu tinha que fazer outra pregação para explicar que a adoração é uma linguagem espiritual. O altar, ele fala. A oferta de Abel, segundo Hebreus, Novo Testamento, até hoje fala. Então a oferta, ela fala no mundo espiritual. Você, quando colocar o seu altar, no segundo dia de oração eu já vou começar a falar sobre isso. Você vai determinar qual área da sua vida você quer que Deus se levante e guerreie por você. Tá? Mas já fica ligado, durante esses 21 dias, você vai fazer uma oferta. Ou, terminei a campanha, agora posso fazer minha oferta? Aí você faz. Então você vai ter sempre o espaço de tempo de 21 dias. Amém? Deus abençoe vocês. Quem que vai dar a palavra de oferta, hein? Ninguém? Aí, irmão Augusto, venha. Aí, irmão Augusto, fica à vontade. Tem um testemunho? Sim?